Boa tarde, pessoal. Hare Krishna. Então, hoje, a pergunta de hoje é do Nityananda, de BH. Nityananda de Vrajabhumi também. A pergunta do Nityananda é... Vou até ler aqui que é grandão, né? Observamos que existem algumas diferenças e semelhanças nas diversas manifestações do Dharma ao longo da história, como no Dharma cristão, judeu, muçulmano, budista, protestante, Vaishnava, Inca, Candomblé, etc., ou xamânico, politeísta, monoteísta. É possível entender o princípio do Dharma ao longo da história em suas diversas manifestações sem um juízo de valores? Sem cometer a injustiça de inferiorizar um em comparação com o outro e sem colocar todos no mesmo patamar, deixando de levar em consideração suas peculiaridades? Então, aí que tá. Tem algo, assim, muito valioso, uma ferramenta que nós temos, chamada epistemologia. Né? Epistemologia significa literalmente o estudo do conhecimento certo. Porque, por exemplo, quando a gente tem que julgar algo, quando a gente precisa saber se um conhecimento está certo, né? Se algo pode de fato ser conhecido por aquele método, aí a gente vai usar a epistemologia, né? Assim, a gente usa algum método para obter conhecimento, né? Nós usamos métodos para obter informações, mas eu preciso saber se o meu método está certo. Então a epistemologia é como se fosse o estudo para ver se o método que a gente usa para obter o conhecimento está certo. Então, assim, por exemplo, digamos, na ciência, você vai lá e vai fazer vários estudos científicos. E aí você vai usar métodos para fazer esses estudos. Então, como saber que o seu estudo está sendo correto? Então você vai e faz um método universal e aplica esse método a todos os estudos, e aí você não precisa criticar um estudo por estudo, você vai lá e vai criticar só o método. Então, por exemplo, no caso da ciência, a ciência ela quer entender as leis que regem esse mundo. Então a ideia das leis é que leis são regras universais, o mundo todo vai ter que jogar de acordo com essas leis. Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo científico, então a primeira coisa, eu tenho que reproduzir esse fenômeno em qualquer lugar, eu tenho que ser capaz disso, né? Então, por exemplo, se eu fui e vi um trovão e fiz uma observação sobre o comportamento da eletricidade no trovão, assim, esse fenômeno ele tem que se repetir no mundo inteiro, ele tem que ser reprodutível, eu tenho que ser capaz de ver isso em outros lugares e, se possível, reproduzir isso em laboratório para eu poder, assim, tirar dali uma lei universal, né? E se em algum lugar, né, se essa lei se aplica em todos os lugares, mas tem um lugar que não se aplica, então ali provavelmente tem uma exceção. Essa exceção ela tem que ser estudada porque ela acontece ali e entrar dentro da regra, né? Então, assim, você vai fazer um estudo que seja universal. Agora, o conhecimento científico, ele também você tem que, já que ele é científico, né, ele tem que ser capaz de passar pelo crivo de qualquer pessoa que tenha os equipamentos adequados, que tenha o conhecimento adequado. Então, ele também tem que ser, assim, falsificável, né? Se tem algum erro nele, você tem que ser capaz de descobrir, aplicando regras bem conhecidas, aplicando lógica, né? Aplicando considerações que você já tem a priori do seu estudo. Então aí com isso a gente consegue fazer um método científico, um método que a gente vai aplicar em todos os fenômenos científicos, né? Então a mesma coisa, queremos estudar o Dharma, queremos estudar a espiritualidade, a gente sabe que ela se manifesta de diversas formas, em diversas tradições, e aí eu quero entender se existe um Dharma que é melhor que o outro, se existe um Dharma que é mais completo. Então como avaliar o Dharma? Como avaliar qualquer caminho de espiritualidade? Então, primeiro a gente precisa, assim, ter algum método epistêmico, né? Precisamos, assim, estabelecer um método que a gente vai usar para isso, e a primeira coisa que a gente vai fazer é criticar esse método. Vamos ver, assim, por que esse método deveria funcionar, qual o melhor método? Bem, então, primeira coisa a respeito de algo, assim, de qualquer conhecimento espiritual. Ele deve explicar quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, né? Porque qual é a necessidade de um caminho, assim, essencialmente metafísico? Porque ele vai explicar o que o conhecimento físico não explica. O conhecimento físico explica como esse mundo funciona. Agora, por que esse mundo funciona? E para que esse mundo funciona? Isso é metafísica, isso está além das explicações físicas. Então, a primeira coisa é que qualquer conhecimento metafísico ele deve responder essas perguntas, né? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E quem eu sou, né? Mais importante, né? Então, quem eu sou de verdade? Então, primeira coisa que a gente vai botar, assim, primeira caixinha
que no nosso estudo comparativo aqui é responder essas perguntas metafísicas. Beleza. E aí, uma coisa importante é entender, existe algo além desse mundo? Isso é um dos questionamentos metafísicos padrões, né? Mas se existe algo além desse mundo, eu preciso saber o que é isso que existe além desse mundo. Então, essa é a segunda caixinha. Ele tem que dar uma explicação abrangente, completa e convincente do que é a transcendência. Ou se ela existe ou se ela não existe, né? Primeira coisa, ela existe e se ela existir, o que é a transcendência de fato? Então, aqui a gente tem duas caixinhas, né? Ela tem que ser capaz de explicar as questões metafísicas desse mundo e tem que ser capaz de explicar a questão metafísica última. Ou seja, o que existe além desse mundo, o que é a transcendência. Agora, uma pergunta que naturalmente a gente vai se fazer é, se existe uma transcendência e eu estou fora dela, o que eu faço para ir para ela? Então essa é a terceira pergunta que tem que ser respondida. Qual é o método que eu tenho que seguir para poder alcançar essa transcendência? Então beleza, agora a gente já tem um método para a gente poder seguir. Temos 3 itens que têm que ser cumpridos, né? Então aqui na pergunta do Nityananda falou sobre dharmas diversos que surgiram em diversas culturas, que surgiram, né, em diversos momentos históricos. Mas antes da gente extrapolar para a pergunta dele, a gente pode se deter só no conhecimento védico. Porque a gente vai ver que o conhecimento védico ele apresenta 3 caminhos essencialmente diferentes dele. Então primeiro a gente vai analisar só o conhecimento védico, depois a gente dá uma passada na pergunta direta do Nityananda. Então a gente sabe que os 3 caminhos que existem dentro do conhecimento védico são Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga, né? O caminho, na verdade, Karma Kanda, o caminho de karma, Jnana Kanda, o caminho do conhecimento e Bhakti Kanda, o caminho da devoção. Então vamos lá, o primeiro caminho, Karma Kanda. O que ele explica a respeito desse mundo? Assim, qual é a explicação dele de como esse mundo funciona? Né? E por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, quem eu sou? Então, o Karma Kanda vai falar o seguinte, olha, você, na verdade, não é esse corpo que você está habitando. Ele vai dar essa explicação, você não é o corpo. Porque você, na verdade, reencarna, né? Você, o eu que existe dentro de você é algo que reencarna de corpo para corpo. Ele vai mudar de corpo, né? E você, tudo que você fizer agora vai ocasionar um karma e os seus próximos corpos vão ser gerados por esse karma, né? Então, isso é a explicação que Karma Kanda dá. Ele fala, você, na verdade, é uma entidade que habita esse corpo e que vai reencarnar em vários outros corpos, né? Então, para que? Qual é a transcendência? Karma Kanda fala sobre transcendência? Não vai falar sobre transcendência. Vai falar que, na verdade, não vai falar que não existe a transcendência, mas não vai ser capaz de responder essa pergunta, né? Então, assim, o segundo item ela furou total. A primeira ela respondeu que você, na verdade, é um ser que reencarna através do karma, não soube responder o que era transcendência, e qual método eu tenho que seguir? Bem, se já que você vai reencarnar por causa do karma, é melhor você acumular bastante karma positivo para ter melhores nascimentos. Então, é melhor você seguir a ética, é melhor você ser moral, é melhor você oferecer cerimônias para os semideuses, que os semideuses são seres que têm um karma melhor que o seu. Se você oferecer cerimônias para os semideuses, né, você vai ganhar muito karma positivo, porque os semideuses eles controlam a natureza material, então você vai se harmonizar com eles, você vai se purificar nesse processo. E aí, inclusive, se você acumular muito karma positivo, você vai poder ganhar a recompensa de você virar um semideus desse, né? Você vai poder, assim, controlar aspectos desse mundo, vai ter a sua própria religião nesse mundo aqui, as pessoas vão ter, assim, um altarzinho com você, assim, uma estatuazinha sua, bacana. Então, assim, beleza. Deu algum método, que não é um método que permite alcançar a transcendência, mas deu um método que permite você ter uma vida melhor. Então, esse foi Karma Kanda. Aí, Jnana Kanda vai responder o quê? Quem eu sou, né? Jnana Kanda vai falar, não, peraí, Karma Kanda não me satisfez. Porque não respondeu quem eu sou. Falou que eu sou alguém que transmigro de corpo para corpo. Mas quem é esse eu que transmigra de corpo para corpo? Então Jnana Kanda fala, olha, para mim, essa resposta da primeira pergunta para Karma Kanda nem valeu. Eles nem responderam. Eles responderam, assim, na verdade, delegando, postergando a resposta. Então eles deram uma meia resposta, foi só meio certo. Não, a gente tem que entender quem é esse eu, né? O que é esse eu? E aí Jnana Kanda vai falar, não, olha, tem coisas que nós buscamos, né, nesse mundo que nem existem nesse mundo. A gente busca a eternidade, mas tudo nesse mundo é efêmero. Inclusive a posição de semideus. A posição de semideus é uma posição que você obteve por causa do karma.
Se o seu karma diminuir, você vai perder essa posição. Então isso ainda é temporário. Então essa recompensa lá que o Karma Kanda falou não me satisfez. Mas eu estou buscando a eternidade, mas não tem eternidade nesse mundo. Por que eu estou buscando isso? Isso é uma coisa que nem existe nesse mundo. Não é intuitivo eu buscar uma coisa que não existe nesse mundo. Eu também estou buscando conhecimento pleno. Toda alma busca por conhecimento pleno. Né? Todo eu busca por conhecimento pleno que não existe nesse mundo. Nesse mundo sempre existe ignorância. Então eu também estou buscando por felicidade plena. Isso é algo que não existe nesse mundo? Pô, então é isso. Isso são instintos que o eu tem, né, de algo que ele já presenciou. E agora ele está privado disso. Então eu já sei. Eu já sei que a alma, agora eu sei responder quem eu sou. Eu, na verdade, eu sou um ser que não é material, um ser que é espiritual e que é dotado dessas qualidades, que é eterno, que é pleno de conhecimento, que é pleno de felicidade. Então aí eles dão uma resposta pro eu. Né? Eles falam quem o eu é, né? Então, beleza. E o que é a transcendência? Bem, aí o Guiana vai falar, eu não sei o que a transcendência é, mas eu sei o que a transcendência não é. A transcendência é totalmente o contrário desse mundo. Então, Guiana tem um processo chamado net-net. Net-net significa não, não. Então, eu sei que a matéria, eu sei que a transcendência, ela não é temporária, porque esse mundo é temporário. Eu sei que a transcendência é um local que não tem misérias. Eu sei que a transcendência é um local onde eu não vou reencarnar. Eu sei que a transcendência é um local onde não tem inveja. Então, assim, eu sei tudo o que não é. E aí eu consigo mais ou menos ter uma ideia do que é. Mas o que é a transcendência é tudo aquilo que não é esse mundo. Então, essa é a resposta. Então, eles conseguem dar uma resposta para a transcendência. Ainda que seja uma resposta limitada, é melhor do que a resposta do que o caminho de karma, que não era resposta nenhuma, né? Karma, assim, marcou 0 nessa questão. Eles aí marcaram meio certo, né? Então, agora, qual é o método para eu alcançar a transcendência, né? Que é a terceira questão. Como que eu saio do estado material para o estado transcendente? E aí Guiana vai falar, olha, aquele método lá que Karma deu, de você melhorar suas ações, ser ético, ser moral para acumular muito karma positivo, isso não é uma resposta, porque isso só leva você de uma posição material inferior para uma posição material superior. Para eu realmente transcender, eu tenho que, assim, me livrar dos aspectos materiais. Eu não sei o que a transcendência é totalmente, mas eu sei uma coisa sobre ela. Eu sei que ela não é material. Tudo que tem na matéria é diferente do que ela é. Então, tudo bem. Eu já vou saber dar uma resposta. O caminho que eu vou ter que seguir é o caminho do desapego. Por quê? Porque se eu estou apegado pela matéria, então eu sei que a transcendência é tudo aquilo que a matéria não é, então eu vou ter que cultivar o desapego. E para poder ter desapego, eu preciso ter conhecimento, eu preciso praticar meditação, eu preciso praticar renúncia. Então, Guiana já dá esse outro caminho, vai dar essa outra resposta, né? Como alcançar uma transcendência que eu não sei muito bem o que é, mas eu sei pelo menos o que ela não é. Então, se a gente analisar e comparar Guiana com Karma, a gente vai ver que Guiana é superior, porque a primeira pergunta, responder quem eu sou, aí Karma deu uma resposta meio certa. Guiana respondeu certo. Então, a primeira, Guiana está marcando mais ponto. A segunda pergunta, o que é a transcendência, Karma não soube responder. E Guiana soube responder o que ela não é. Então, meio certo. Então, até aí, a gente já tem 1,5 para Guiana e só meio para Karma. E depois, no caminho para levar do estado material para o estado transcendente, Guiana deu uma resposta que permite a gente perder, assim, a nossa identificação material. Não reforçar a nossa identidade espiritual porque eles ainda não sabem o que é transcendência. Então, mais meio certo aí. E Karma só ensinou um caminho pelo qual a gente consegue Karma melhor e conseguir uma posição material melhor. Então, eles marcaram 0 aí também. Então, Karma só marcou meio ponto no nosso testezinho e Guiana marcou 2. 2 de 3, né? Então, Karma marcou meio de 3 e Guiana marcou 2 de 3. Tá na frente, né? Estamos aplicando, assim, um critério imparcial. Agora, Bhakti. Bhakti vai falar assim, quem eu sou? Vai falar, olha, a resposta de Guiana, eu concordo, é isso aí mesmo. Eu sou um ser que é eterno, que é pleno de conhecimento e que é pleno de felicidade. Agora, de onde eu vim, assim, né? Porque, assim, eu sou esse ser, mas esse ser que é pleno de felicidade, pleno de conhecimento, ele tem que ter alguma fonte. E essa fonte, ele também tem que ter as mesmas qualidades que eu tenho. Né? Porque você nunca vai ver uma fonte que gera produtos e esses produtos têm alguma característica que a própria fonte não tinha. Então, a fonte da qual a alma emana também tem que ser uma pessoa, né? Tem que ter uma personalidade, também tem que ser eterna, tem que ser plena de conhecimento, tem que ser plena de felicidade. Só que, ao mesmo tempo, ela não pode ser material, ela não pode ter nada que a matéria tem.
Então já sei, a nossa fonte é uma pessoa totalmente espiritual, totalmente ilimitada, é Deus. Então aí Bhakti vai falar, olha, a alma é tudo aquilo que Gyana tinha falado, mas a alma ela é uma parte de Deus. Então eu sei responder a segunda pergunta. O que a transcendência é? A transcendência é o reino de Deus. É o local onde a alma vai encontrar tudo aquilo que ela queria. Felicidade, conhecimento, né, eternidade, ela vai encontrar isso tudo na pessoa de Deus. Então, Bhakti sabe dar uma resposta para a segunda pergunta. E o método? Bem, o método é basicamente, se eu sou uma pessoa e Deus é uma pessoa, então eu tenho que desenvolver uma relação com a pessoa de Deus. Porque se eu desenvolvo uma relação com a pessoa de Deus, as mesmas qualidades espirituais que eu tenho vão se desenvolver. Então, Gyana só sabia dar uma resposta para a segunda pergunta que falava como você perde a sua identificação material, não como você desenvolve suas qualidades espirituais. Aqui Bhakti vai falar, não, você tem que desenvolver uma relação com Deus. Então, Bhakti foi capaz, assim, de acertar as 3 perguntas, ou pelo menos, assim, dar uma resposta lógica para as 3 perguntas, né? Dar uma resposta satisfatória. Né? E aí, isso é um critério, a gente estabeleceu um método. Agora, como eu vou ter algo assim mais prático para provar esse método? Porque nós também precisamos assim ter experiência, né? Algo que é necessário em todo método epistemológico é que nós precisamos de algum tipo de experiência. Então, karma fala, se você acumular o karma melhor, você vai ter um nascimento melhor. Você pode ter experiência disso nessa vida? Tem como você testar isso? Se eu melhorar o meu karma, eu vou ter um nascimento melhor? Essa é uma coisa que você vai fazer na sorte. Você pode melhorar o seu karma, na verdade, karma pode nem existir. É algo que você não consegue ter assim, uma comprovação nessa vida. Gyana, se eu juntar conhecimento, eu vou ficar mais desapegado? Isso é algo que você pode provar. Você pode adquirir conhecimento aqui e aqui mesmo você pode ver que seu desapego vai aumentar. E Bhakti, eu posso tentar desenvolver uma relação com Deus e sentir que Ele está reciprocando? Isso também é algo que eu posso testar. Então, assim, existem coisas práticas, né, que respondem isso, né? Agora, uma outra característica, se um Dharma ele é superior ao outro, é que algo superior necessariamente tem que incluir as etapas anteriores, né? Ele não pode ser só uma resposta superior, ele tem que ser uma resposta que pega tudo que tinha de bom no outro, se ele é realmente um Dharma completo. Então, por exemplo, né, a Bhakti, ele vai pegar o que tem de bom em Gyana, que é a ideia do conhecimento, e vai pegar o que tem de bom em Karma, que é a ideia de você agir bem nesse mundo. Agora, Gyana não vai pegar a ideia boa que tem em Bhakti, que é a ideia de você desenvolver devoção por Deus, né? E buscar esse relacionamento com alguém que é superior a você e que pode te ajudar. Isso é o começo do capítulo 12 da Bhagavad Gita, né? Arjuna, ele pergunta para Krishna, qual caminho é melhor? Me devotar a Deus como Deus sendo uma pessoa ou Deus sendo uma energia? E aí Krishna vai falar, não, você se devotar a Deus como Deus sendo uma pessoa é melhor. Os 2 caminhos vão levar você para a perfeição. Mas Deus como uma pessoa você pode pedir ajuda para ela. Uma energia não tem muito o que você fazer. Então ele fala, se você seguir o caminho do conhecimento, você está por conta própria. Você vai ter que conseguir conhecimento, você vai ter que buscar renúncia, você vai ter que ser desapegado. Agora, se você pede ajuda para Deus, aí Deus vai poder te ajudar. Então, Gyana, né, o caminho do conhecimento, não tem as vantagens de Bhakti, o caminho da devoção. Agora, Bhakti tem as vantagens de Gyana. Então, assim, a gente consegue fazer comparações a partir daí, né? E se a gente vê, todos os dharmas que existiram no mundo, todos eles partem da mesma ideia de karma, Gyana e Bhakti, né? A gente sempre vai poder ver que tem algum dharma que está mais ligado a tornar a pessoa mais moralista, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais ética, permitir com que ela haja assim, de forma mais prudente, de forma mais zelosa nesse mundo, de forma mais responsável. Então esse é o caminho de karma. Tem outras religiões, outros dharmas que vão ensinar mais a como você se tornar uma pessoa desapegada, né? Como você meditar, como você assim já entender a reencarnação. Então esse é o caminho de Gyana, entender o que existe além da reencarnação, né? E tem caminhos que vão ensinar você a se relacionar com Deus. Esses são os caminhos de Bhakti, né? Então, a gente vai encontrar tudo isso. E aí a gente tem esse critério imparcial que a gente usou para julgar. E aí, se você, por exemplo, tiver um caminho de Bhakti, um caminho de devoção,
que ele não inclui Guiana e que ele não inclui karma, ou seja, é um caminho que você tem devoção a Deus, mas você não tem conhecimento ao mesmo tempo, né? Então, assim, ele não é Bhakti completo. Então, se você comparar um caminho que é Bhakti completo com um que é Bhakti incompleto, o que é de Bhakti completo vai ser superior, né? Então, a gente também pode aplicar esse critério. Agora, Krishna fala no capítulo 4 da Bhagavad Gita que, assim, todo mundo tá, de alguma forma, caminhando, né, em direção a ele. Ele fala assim que ele está reciprocando com todo mundo de acordo com a medida que a gente se rende. E aí a gente entende que todos esses caminhos, eles conduzem a Deus da mesma forma. Não é que são caminhos concorrentes, senão que são degraus da mesma escada que vai levar para a nossa perfeição completa. Isso é chamado na Bhagavad Gita de Yogaruda, né, a escadaria do yoga. Então, por exemplo, quando alguém segue karma, segue o caminho de ter melhores ações, naturalmente ele vai chegar um momento que ele vai ver que ele pode ser a melhor pessoa nesse mundo e ele ainda vai estar frustrado porque ele não vai estar totalmente perfeito. Então ele vai querer buscar a transcendência, que é o caminho de Guiana. E aí tem uma hora que você vai estar buscando a transcendência e você vai ver que você não entende o que é a transcendência. Assim, você precisa de uma explicação satisfatória sobre o que é a transcendência. Então você vai precisar naturalmente avançar, você vai ter um instinto natural de avançar para Bhakti, né? Então, assim, todos esses caminhos, eles são favoráveis. E qual é o melhor Dharma? O melhor Dharma é aquele que você está seguindo naquele momento, né? Se você está no estado que você precisa se aperfeiçoar como pessoa, assim, karma é ideal para você, né? Tanto que a gente vê que, por exemplo, se um devoto ele tenta ter uma relação com Deus, mas ele não melhora como um cidadão, como uma pessoa, aí ele vai tentar ter uma relação com Deus, mas ele vai ser desonesto, ele vai, assim, ser uma pessoa preconceituosa. E a gente sabe que uma relação só acontece entre duas pessoas que têm empatia uma pela outra, né? Então, se Deus é totalmente puro, como que você totalmente impuro vai ter uma relação com Deus? Então, assim, para alguém que vai ter uma relação com Deus, é importante que ele tenha se aperfeiçoado como pessoa, né? É preciso que ele tenha seguido o caminho de karma, é preciso que ele tenha seguido o caminho de Jnana, senão ele não vai seguir Bhakti de verdade, né? Por isso que Prabhupada falou que a gente tem que criar o Varnashram. O Varnashram é justamente a sociedade onde todos esses níveis do Dharma estão coexistindo. A pessoa que precisa de karma naquele momento vai seguir karma, a pessoa que precisa de Jnana vai seguir Jnana, a pessoa que precisa de Bhakti, que está no estágio que ela consegue seguir Bhakti de forma madura, vai seguir Bhakti. Então, essa é a forma pela qual a gente pode comparar todas elas sem fazer assim um juízo de valor no sentido de desmerecer o valor de cada uma delas, mas entender que cada uma tem sua peculiaridade, como o Nityananda falou na pergunta, e que existem gradações superiores, né? Então, é uma coisa também importante para a gente entender, é que a verdadeira Bhakti, ela não pode nem ser considerada... Bhakti, no seu estado puro, não pode nem ser considerado religião. Bhakti não é nem religião, nem irreligião. Bhakti é uma terceira coisa totalmente diferente, né? Se a gente vê Bhakti pura, né? Devoção pura, é algo diferente. Se a gente vê no final da Bhagavad Gita, tem um verso muito famoso que Krishna fala, olha, abandona todos os outros tipos de dharmas e se rende a mim, né? Ele está falando, a pessoa que já é madura, faça isso, se renda a mim. E então, ele está mostrando assim a devoção, a rendição a Deus como algo totalmente diferente de todos os outros caminhos que foram explicados até agora. E a gente consegue entender isso, porque a ideia de religião é a ideia do legalismo, né? É a ideia de você seguir um conjunto de regras, um conjunto de leis, assim, que, né? Se você seguir essas regras, você vai alcançar a perfeição. Então não faça isso, não faça aquilo outro. Isso é religião. E religião não tem regra nenhuma, né? E religião é o relativismo. Assim, tudo é certo, depende da perspectiva. Então são extremos opostos, né? Agora, a gente não pode considerar Bhakti como realmente um processo religioso, porque Bhakti não é calcado em regras. Bhakti é calcado em devoção por Deus, a ideia de que regras não podem te proteger, né? Se você, por exemplo, tenta não ser violento, se você tenta não ser mentiroso, assim, isso não vai proteger você de ainda ser vítima do seu ego. Porque quem está tentando não ser violento, quem está tentando não ser mentiroso, é você que está sendo influenciado pelo ego. Até a sua tentativa de não ser violento, de não ser mentiroso, vai ser influenciado pelo ego, né? Então, religião é um conjunto de regras. Quando Prabhupada deu sannyasa, quando ele iniciou como monge renunciado,
Hridayananda Goswami, ele pediu para Hridayananda Goswami, por favor, não explica nunca Bhakti como um conjunto de regras, né? Porque não é isso. Bhakti significa que você vai realmente tentar se render a Deus. Bhakti é a ideia de você desenvolver um relacionamento amoroso com Deus. Então não é um conjunto de regras, porque Bhakti depende da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, a graça divina, é algo muito maior do que qualquer regrinha. E então, ao mesmo tempo, Bhakti não é o outro extremo de relativismo, assim, que tudo pode porque depende da perspectiva, aquilo que está passando no meu coração. Não, Bhakti significa que eu estou tentando me relacionar com Deus, então o que Deus quiser que eu faça, eu vou fazer. Então, por exemplo, para poder agradar a Deus, eu vou tentar não ser violento. Para tentar agradar a Deus, eu vou tentar não ser mentiroso, né? Então, essa é a ideia de Bhakti. Eu vou seguir aquelas regrinhas, mas não porque elas são regras, não porque elas são imposições, porque eu tenho que seguir, porque são dogmas. Mas eu vou fazer isso porque eu estou tentando ter uma relação com Deus. E Deus vai ver o seu esforço e vai falar, pô, vou ajudar esse cara, ele está tentando me agradar, eu vou tentar ajudar ele. E aí, quando Deus tenta te ajudar, aí já não é mais só você que é afetado pelo ego, que está tentando não ser violento, que não está tentando ser mentiroso, mas é você com a ajuda de Deus, e Deus é todo-poderoso. Aí é diferente, né? Então, quando uma pessoa ela tem esse extremo do relativismo, por exemplo, se ela segue o Dharma, mas com essa visão relativista de que não precisa de nenhuma regra, ela pode fazer o que der vontade, tem pessoas que seguem, né? Esse tipo de Dharma. Não pode ter regras porque o espírito é livre. Essa pessoa ela vai ser fraca, ela não vai desenvolver nenhuma força espiritual, não vai desenvolver nenhuma pureza, porque assim, liberdade significa que você vai estar livre para poder passar por cima do direito dos outros. Isso é o resumo de liberdade. Não é que assim não existe valores morais assim objetivos, né? Então essa pessoa ela vai ficar fraca. Agora outra pessoa que segue um processo religioso no sentido de se prender a um monte de regrinhas, o que vai acontecer é que ela pode até ter uma força, ela pode até, né, com certeza vai se tornar mais forte do que aquela que segue o Dharma de forma relativesca, né, de forma... Mas ela vai desenvolver força, mas ela, assim, vai virar devota das regras. Então a regra vai virar o Deus dela. Isso é um tipo de idolatria, né? Você transformou Deus em um conjunto de regras. E aí quem não é capaz de seguir aquelas regras, aí você vai ver, assim, com separatismo, você vai ver com certo desprezo. Por isso tem as disputas entre as religiões. Então, assim, se você segue o Dharma dessa forma, como um conjunto de regras, o que vai acontecer é que você vai perder o senso de misericórdia pelas outras pessoas. E quando você perde o senso de misericórdia, você não vai ser capaz de apreciar a própria misericórdia de Deus e não vai se relacionar com Ele. E aí, de novo, você está por conta própria. Agora, quando você vê o Dharma como a busca por uma relação com Deus, aí você vai tentar seguir as regras porque não são regras, mas porque você quer se tornar melhor para agradar a Deus. Ele vai estar te ajudando e você vai sentir compaixão por aquelas pessoas que não conseguem ser tão puras e vai tentar compartilhar alguma forma de ajudar elas, vai tentar compartilhar algum conhecimento que toque o coração delas. Você vai estar preocupado com o bem-estar delas. Você não vai ver ela como inimigos, você vai ver ela como pessoas inocentes que você tem que ajudar. E quando você fizer isso, Deus vai ficar tão satisfeito com você que Ele vai te dar a pureza, Ele vai te dar a força, né? E aí você vai ter força e ainda vai ter assim essa força nutrida, enriquecida pela misericórdia. Então, assim, isso é um outro crivo que a gente pode aplicar. Assim, será que esse Dharma ele é totalmente subjetivo, ele não tem regra nenhuma? Será que esse Dharma é extremamente objetivo? Que ele é só um conjuntinho de regras? Ou será que esse Dharma está realmente fazendo em mim uma mudança dinâmica no sentido de que eu estou me tornando uma pessoa melhor porque eu estou tentando me relacionar com a pessoa suprema? Então, assim, existe essa outra forma epistemológica da gente verificar o resultado de algo, né? Assim, de você verificar a qualidade de algo pelo resultado que aquilo causa. Então, se um determinado Dharma faz com que você só se torne mais sentimental porque ele não tem regra nenhuma, isso é inferior do que um Dharma que faz com que você pelo menos se torne uma pessoa mais moral porque ele tem um monte de regra. Mas isso ainda é inferior do que um Dharma que te torna uma pessoa completa, no sentido de que você é forte e ainda por cima é misericordiosa, né? Então, assim, aqui a gente tem alguns critérios aí que a gente consegue estabelecer. Então é isso, espero assim, não ter complicado muito a questão que já era complicada do Nityananda. Tem muito para falar disso, eu adoro esse tema. Eu nem entrei na questão assim, da evolução do teísmo, que é bem bacana, mas assim, eu tentei botar algumas ideias sobre a epistemologia e como aplicar ela na ideia da espiritualidade. Então, se tiver alguma pergunta... Tá todo mundo... Então é isso, pessoal. Obrigado. Boa noite, Hare Krishna.